Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 81 – O árduo trabalho de Aura. Parte 1. A aldeia dos elfos negros no grande mar de árvores. Não era diferente de uma aldeia de elfos. Por exemplo, a raça chamada elfos selvagens já foram elfos comuns. A mudança de habitat produziu mudanças não apenas na cultura, mas também fisicamente, de modo que atualmente eram reconhecidos como uma nova espécie. Então, a razão pela qual as mudanças físicas ou mágicas não ocorreram nos elfos negros foi porque, além de serem da mesma raça dos elfos, eles viviam no mesmo ambiente. Também quase não havia diferenças culturais, e seu modo de vida era centrado nas árvores élficas. Assim, as profissões que ganharam foram, assim como com os elfos, principalmente ligadas a ranger e druida. As diferenças eram apenas a cor da pele, formas de repelir animais, costumes e outros pormenores na melhor das hipóteses. O dito repelente produzia seu efeito de repulsa usando aromas. Os elfos negros aprenderam essa preciosa sabedoria dos treantes e outros habitantes da floresta onde viviam antes de se mudarem para o grande mar de árvores. Ervas de odor forte foram plantadas ao redor da aldeia, criadas e espalhadas em torno de um emplastro especial que repelia animais e, embora sua eficácia tivesse que ser consideravelmente dividida entre duração e área de efeito, usavam magia druídica. Este método também se provou eficaz no grande mar de árvores, e comparado a outros povoados, sem contar a capital real, as aldeias dos elfos negros eram seguras. No entanto, os elfos não conheciam esse método. Caso se popularizasse, o efeito de repulsa produzido pelos odores diminuiria. Feras mágicas, assim como outros animais, podiam parecer ignorantes, mas de forma alguma eram. Pelo contrário, se descobrissem que a comida estava do outro lado desse véu fétido, o nível de perigo aumentaria. Por essas razões, mesmo que não nutrissem sentimentos ruins por seus parentes, eles não poderiam ensinar-lhes esse método de mão beijada. Contudo, no dia de hoje, os elfos negros, acreditando em sua própria segurança, logo descobririam que estavam pisando em ovos. O rugido intenso pôde ser ouvido ao longe. Essa era uma ocorrência rotineira no grande mar de árvores. Seja no raiar do sol ou tarde da noite, não havia dias em que os ruídos de animais não pudessem ser ouvidos. Além disso, havia espécies que, apesar de pequenas, tinham bramidos surpreendentes. Então ouvir um único rugido não significava que algo estava acontecendo. Certamente eram assustadores. Havia várias espécies de feras mágicas que podiam incutir poderes especiais em seus rugidos. Quem os ouvia ficava assustado, confuso, perdia a vontade de lutar e, às vezes, havia alguns que chegavam a causar exaustão. Mas se fosse ouvido à distância, esses efeitos especiais não se manifestariam. Resumindo, um único rugido distante não denotava perigo. Todavia, naquele dia, um elfo negro pediu que todos ficassem em guarda. A altura do mandante não estava fora da média para um elfo negro. Contudo, seus membros longos, esbeltos e flexíveis, cujos movimentos fluidos e eficientes davam a sensação de um poder oculto, facilmente o fazia parecer maior do que sua real estatura. Sua aparência jovial era bem harmônica e, mesmo dentro da aldeia, era muito popular entre as mulheres. Não havia ninguém entre os elfos negros vivendo no grande mar de árvores que não o conhecesse. Um experiente arqueiro de primeira linha, ostentando o antigo e honroso sobrenome da casa Blueberry, uma das 13 famílias ancestrais, que se tornaram as figuras centrais durante a grande migração. Em suas mãos, Blueberry Ignia segurava um arco composto ao estilo cultural dos elfos negros, do qual havia poucos nesta aldeia. Era um arco que ninguém poderia usar a menos que tivesse obtido uma pontuação extremamente boa no torneio de tiro com arco realizado na estação em que as flores de Becoa desabrochavam, uma vez a cada 3 anos. Obedecendo ao chamado de Ignia, os soldados elfos negros se reuniram imediatamente. Embora fossem chamados de soldados,
Eram rangers que não haviam saído para caçar, não soldados em tempo integral. A aldeia onde Egnia morava era a maior nas proximidades. E, no entanto, havia apenas cerca de 200 habitantes, então não tinham margem de manobra para alocar guerreiros em tempo integral no local. Na frente de seus colegas que se uniram a ele com olhares perplexos, Egnia moveu levemente as orelhas, enquanto se concentrava nos sons distantes. Ele anunciou com uma voz firme: "Vocês já devem saber o porquê os reuni aqui. Aquele rugido de agora há pouco, eu já ouvi uma vez. É o rugido de um urso adulto, e dos grandes." Egnia sentiu que todos à sua volta imediatamente ficaram tensos. Era óbvio o motivo. Qualquer elfo negro vivendo nesta floresta, mesmo que fosse uma criança, sabia o nome da fera mágica que deveria ser mais temida: Anquiloursus. Na área ao redor dessa aldeia, havia várias espécies de monstros cujo nível de perigo era alto, mas o Anquiloursus era o que estava no topo dessa lista. Talvez teriam chance se fosse um filhote, mas não era exagero dizer que atacar um adulto, um totalmente crescido, significava a morte. Sua couraça repelia até flechas e sua força física poderia facilmente dividir um elfo negro ao meio. Além disso, devido a todas as suas destrezas físicas serem altas, fugir era consideravelmente difícil, verdadeiramente um monstro aterrorizante. Eu também ouvi um rugido, mas é mesmo de um ursus. Tem certeza de que não interpretou errado? Perguntou a elfa negra. Uma dos 3 vice-mestres da caça, e uma ranger habilidosa que segurava um arco composto como o de Egnia em suas mãos. Parecia que mesmo ela estava em dúvida se tratava mesmo de um ursus. Além disso, um pássaro fofo chamado uivador plumado, por exemplo, poderia imitar os rugidos de várias espécies de monstros. E havia outros animais na floresta com habilidades semelhantes a essa. Com esse tipo de animal nas cercanias, identificar o animal certo a partir de um único barulho distante era extremamente difícil. A pergunta dela era razoável. Todavia, Egnia era o melhor ranger dessa floresta. Ele superava todos não apenas em sua habilidade com o arco, mas também na alta amplitude de seus sentidos, e até mesmo sua competência de analisar esses sinais tênues era a melhor dentre todos. Sua pergunta não se originou por desconfiar de Egnia, mas sim pela esperança que ele estivesse errado. Sinto muito, mas não há dúvida. Mesmo que passe eras, jamais vou esquecer daquele rugido que me fez ficar arrepiado, daqueles que faz você sentir quanto é fraco. Ainda hoje posso ouvir se fechar meus olhos. Então jamais me enganaria dessa forma. O próximo a falar foi o mestre da caça. Os pilares da hierarquia na aldeia eram o mestre da caça, o conselho de anciãos, o farmacêutico-chefe e o mestre do rito. O conselho de anciãos era composto por 3 membros, então ao todo haviam 6 regentes. Não havia um arco composto em sua posse, contudo, era um ótimo especialista em armadilhas, mas tirando isso da equação, suas habilidades estavam muito atrás das de Egnia. Mesmo não podendo competir com um arqueiro, não havia dúvida de que era influente e, embora fosse mais jovem que Egnia, tinha uma personalidade calma e serena, um mestre da caça que ninguém ousava falar mal. Um ursus adulto, podemos confirmar que ele invadiu nosso território. Na maioria dos casos, ele rugiria ao lutar contra um inimigo forte ou um membro hostil de sua própria espécie. Caso contrário, poderia também estar anunciando sua vitória ou declarando seu território. Às vezes até poderia estar procriando. Entretanto, o mais provável era que alguém tenha entrado em seu território. Pois uma vez que um Anquiloursus estabelecesse seu território, a área se expandiria à medida que seu corpo crescesse, ele raramente tentaria dominar outro. E também era muito raro que caçasse fora dele. Assim, era razoável pensar que alguém havia invadido. Ah! Que saco! Eu não sei quem ou o que invadiu o território dele. Mas espero que o idiota que fez isso acabe na barriga do Ursus, assim aprende a não perturbar a paz alheia. Os elfos negros ao redor concordaram com a reclamação do mestre da caça. Egnia deu um sorriso irônico para seus colegas.
considerando os instintos do anquiloursus, contanto que não o provocassem impensadamente, era de conhecimento comum que, de certa forma, ele mantinha um ambiente equilibrado. O que diz é certo, mas não sabemos se já entrou ou não no território, não é? Quando houve ursos rugir aquela vez, foi quando dois deles estavam brigando. E a luta naquela vez aconteceu fora de seu território. Perdão por interromper, Igniação, eu tenho uma dúvida. Eu mesmo ouvi algo muito baixo, mas já que mencionou, também acredito que é o rugido de ursos. Porém, o território dele é bem longe daqui, não? Então, por que chamou a todos? Bem, não sei se aconteceu alguma coisa com ursos, mas algo fora do comum está acontecendo para ele estar desse jeito. Talvez esteja mudando seu território, ou talvez um rival apareceu. Enfim, há muitas possibilidades. Por exemplo, depois de respirar, Egnia continuou e disse: talvez uma poderosa fera mágica esteja lutando e perca, mas ainda pode conseguir fugir dos ursos. E pode acabar vindo à nossa porta. Então, por precaução devemos colocar toda a aldeia em alerta. Mesmo que seja amanhã, vamos na direção do rugido para ter uma noção do que aconteceu e do estado da floresta. Todos os presentes concordaram. Seria problemático se não entendessem as mudanças na floresta e compartilhassem informações. Era extremamente importante para aqueles que viviam das graças da natureza. A caçada de hoje está cancelada. Talvez seja mais seguro impedir que qualquer um entre na floresta, muito menos para caçar. Ainda temos comida. Os estoques estão bem. Tiramos a sorte grande ultimamente. Mas por via das dúvidas, devemos informar o mais rápido possível o mestre de rito do que está acontecendo, para que ele possa começar a produzir frutos. Não sabemos quantos dias levará até terminarmos de confirmar a segurança dos arredores. A seguir, bem, é de bom tom conversar com os anciãos a respeito. Pediremos aos anciãos que disseminem a informação para todos. Talvez assim algum desavisado entenda o que está acontecendo e que não é para entrar na floresta. Após Ignia solicitar os ditames, todos trocaram opiniões. Ninguém disse: você se preocupa à toa. A floresta trazia bênçãos, mas também lançava infortúnios. Ser cauteloso e não negligenciar os menores dos maus presságios era crucial para viver no mar de árvores. Era preciso deixar todos avisados da possibilidade de que a ordem da floresta estivesse abalada. E quanto às demais aldeias? Devemos contatá-las assim que tivermos alguma noção da situação. Ou é melhor informar agora mesmo? As duas opções têm seus méritos, mas também podem estar equivocadas. Por que não deixamos as decisões nas mãos dos anciãos? E, calma aí, é melhor termos uma opinião geral. Se for decidido por maioria, será útil termos nosso posicionamento bem embasado caso aqueles velhos cabeças duras fedendo a peido proponham algo sem sentido. Olha os modos, Ganem. Ninguém aqui duvida que eles podem ser inflexíveis às vezes, mas os anciãos têm experiência de sobra. Vamos apenas escolher um caminho que pode ser considerado mais seguro se fizermos bom uso da sabedoria deles. O vice-mestre da caça, Plangané, foi repreendido pelo mestre da caça. Mas Ganem, frustrado, tentou protestar, mas sua boca foi coberta pela mão de Ignia. Já falou demais. Como estão todos cientes do porquê os chamei, há algo mais que precisamos considerar. E você conhece bem a ameaça que um ursus representa, não é? Sabendo que Ganem ficaria calado, Ignia removeu a mão e soltou um suspiro interno. Todo mundo está cansado de saber que não tem problema se opor aos anciãos. Eu só gostaria que você considerasse a hora e o lugar. Enfim, devemos priorizar o que vamos fazer sobre a vigilância, então vamos deixar a conversa com os velhos peidões para mais tarde. Tudo bem? Afinal, é muita gente. Se vamos ficar de guarda o dia todo, melhor fazer isso em 3 turnos. E é bom considerar os dias seguintes. Eles de certa forma estavam acostumados a vigiar o dia todo. Se alguém lhes lançasse alguma magia que removesse a fadiga,
poderiam prolongar para até o dia seguinte. Se fossem fazer uma investigação até nos limites do território do ursos, eles evitariam ao máximo que seus sentidos ficassem entorpecidos. Você tem razão. E também. Eles ouviram mais um rugido. Com uma expressão tensa, todos olharam intensamente na direção do som. Parece que está mais perto, não? Disse um deles, expressando o desconforto de todos. Egnia assentiu com uma simples concordância. Como Egnia disse há pouco, não pode estar perseguindo algo que entrou em seu território e depois escapou. Anquilouros tinham uma tendência a reivindicar em suas presas. Se um animal que consideravam sua presa escapasse, eles o perseguiriam mesmo fora de seu território. Mas perseguir enquanto rugia era um pouco diferente da imagem que tinham em suas mentes. Era mais compreensível se viesse de quem estivesse fugindo com o rabo entre as pernas. Se for isso mesmo, uma presa fugitiva, ajudamos os ursos a pegar quando ela chegar aqui. Ele vai ficar de barriga cheia e a aldeia vai ficar mais segura, não acham? Nem pense nisso. Só vai deixá-lo ainda mais irritado. Primeiro, há uma boa chance de que a presa tenha a capacidade de fugir dos ursos por mais um bom tempo. Se a presa vier em nossa direção, devemos pelo menos afastá-la. Não? Arriscado demais. Vai querer ursos rondando perto da aldeia. Imagine o problema se ele pensar que aqui é sua praça de alimentação. Devemos posicionar alguns fora da aldeia, e se ursos ou a presa aparecem, vamos dar um jeito de levá-los para uma direção diferente. Era ótimo ver esse conglomerado de opiniões, mas não era como se pudessem perder muito tempo com isso. Ele realmente não queria se intrometer, mas não podia deixar de falar. Egnia bateu palmas uma vez e chamou a atenção de todos para ele. Seja qual for a situação, o fato é que isso é anormal. Devemos agir agora. Se o ursus retornar ao seu território, tudo bem. Mas se não acontecer, se ele perder a presa de vista mesmo depois de deixar seu território. Egnia olhou para todos, ainda mais se perder nas proximidades da aldeia, seria um dia daqueles. Quando imaginaram a possibilidade, todos franziram a testa. Primeiramente, o importante é pedir a ajuda de todos na aldeia, apenas nós não daremos conta. O poder dos druidas será absolutamente necessário. Então, o farmacêutico-chefe deve ter algum veneno capaz de afetar até mesmo ursos. Para feras mágicas do tipo besta como ursos, em vez de tentar derrotá-las com ataques físicos, a magia que manipulava mentes era mais eficaz. Mesmo contra um oponente protegido por uma couraça, gordura e músculos volumosos, era possível causar dano superior ao de arcos e flechas usando magia. Por exemplo, levaria dano se tocasse nas chamas dos Fire Elementals que os druidas podiam convocar, e outros métodos semelhantes. Eles dificilmente venceriam se lutassem diretamente, mas se usassem magia e outros métodos, então poderiam repetir os feitos do passado, onde de alguma forma, triunfaram contra uma feira mágica que rivalizava com ursos. Já perdemos tempo demais discutindo. Precisamos agora mesmo, mas... Egnia olhou para o mestre da caça. Podemos deixar essas responsabilidades para você. O mestre da caça relutantemente balançou a cabeça. Acho que não tem outro caminho. Atenção, pessoal. Quero os melhores fortalecendo as defesas da aldeia. Aos demais, alertem todos. Quando terminarem sua parte, protejam os incapazes de lutar. Beniri, lide com a divisão do pessoal. Ganem, vá ao farmacêutico-chefe. E você, Ovei, vá ao mestre do rito e conte aos outros. Eu irei ao conselho de anciãos. Estão esperando o quê? Rápido. Sem moleza. Vão. Quando Egnia se preparava para sair, o mestre da caça enviou-lhe um sinal, então ele foi ao seu encontro. Já tem um tempo que penso nisso, você é a pessoa com as habilidades mais notáveis em toda a aldeia, não deveria assumir o papel de líder de uma vez. Não faria tudo ser mais burocrático ainda. Meu nome, embora seja uma herança de minha família, é um pouco conhecido nas outras aldeias.
Um pouco é ser humilde demais. Ignorando as palavras do mestre da caça, Egnia continuou: se eu aceitasse um cargo desse, só geraria mais conflitos entre as aldeias, mais do que já tem. Minha cabeça até dói. Você acha que as coisas seriam diferentes se os anciãos dessem um passo para trás, um pequeno, sabe? Só um tiquinho mesmo. Deixa de sonhar acordado. O que aconteceria é, se intrometerem menos agora, menos eles vão se intrometer no futuro. Sabe como eles são. E mesmo que todos os anciãos se aposentem, o problema viria das outras aldeias. Podemos dizer que aqueles cabeças duras que mantêm as coisas equilibradas. O que podemos fazer para dar um jeito nisso? Nada, não tem como. Esperar até que algo sem solução aconteça, então. O mestre da caça ficou em silêncio. Estou indo defender a aldeia. Tudo bem, estou contando com você. Despedindo-se do mestre da caça, Egnia assumiu sua posição. Enquanto continuava sua vigília na direção do rugido, parecia que a informação estava se espalhando rapidamente dentro da aldeia. Isso não foi apenas porque os Rangers estavam espalhando as notícias. Era graças a um sistema bem desenvolvido de entrega de informações que usavam no dia a dia, uma solução que desenvolveram por viverem cercados de monstros. Menos de 10 minutos depois, o mestre do rito começou a produzir comida. O farmacêutico-chefe também já havia enviado a Egnia o potente veneno e seu antídoto, só por precaução. O tempo passou com eles em alerta. Eles não ouviram o rugido dos ursos desde então. A tensão entre os Rangers começou a diminuir. Foi o mesmo para Egnia. Ele relaxou os ombros e massageou a rigidez das mãos que seguravam seu arco. Ursus pegou sua presa. Ou pode ter retornado ao seu território porque sua presa escapou. Seja qual for a resposta, o mestre da caça estava de pé ao lado dele. Só por segurança, melhor ir investigar seu território, algo rápido. Posso contar com você para isso. Pensei que nunca ia perguntar. Deixe comigo. Ele já estava pensando para onde iria quando adentrasse em seu território. Egnia encarou intensamente a direção onde ficava o território da criatura, tentando ver quaisquer resquícios da silhueta do Ursus. Não tardou para ter a sensação de ter visto algo grande atrás das árvores. Xixi. Egnia vibrou os lábios e fez um som semelhante ao piar de um pássaro. Não era um som qualquer, era algo especial que Egnia poderia emitir através do domínio de sua profissão. Informaria seus colegas que o ouvissem para estarem em guarda. Ao fazer isso, os aliados atentos a esse som não seriam pegos por um ataque surpresa ou ficariam encurralados. A tensão no ar voltou a se intensificar. Ao sentir que todos estavam bem atentos a seus movimentos, Egnia indicou, usando o queixo, a direção onde acabara de ver o vulto. Seus olhos e ouvidos prestavam total atenção na dita direção. Por favor, que seja minha imaginação. Tomara que tenha interpretado errado. Que seja apenas um mal-entendido. Ele só viu a silhueta por um momento. Em um piscar de olhos tinha desaparecido em meio às sombras das árvores longínquas. Era mais do que possível que tivesse se confundido. No entanto, como um ranger altamente competente, a excelente visão de Egnia frustrou até mesmo suas próprias expectativas. É o Anquilorsus. Apesar de falar por reflexo, seus dizeres foram audíveis para todos, trazendo o terror que batia à sua porta. Não havia como negar, qualquer um podia vê-lo agora. Uma enorme sombra se aproximava lentamente por entre as árvores. Era o destruidor do grande mar de árvores, o Anquilorsus. No entanto, HHY, Blueberry-são. Aquela coisa não é grande demais. Os ursos são todos grandes assim? Indagou um jovem arqueiro enquanto engolia seco. Por estar distante e escondido pelas árvores, eles não puderam confirmar definitivamente. Ao compará-lo com as árvores ao redor, poderiam obter uma aproximação grosseira. Era muito grande, ou melhor, era gigantesco. Sumomo. O que eu vi antes não era tão grande. Não pensei que ficaria maior. Eu sei que crescem rápido, mas isso é um espécime anormal,
Se não tivermos sorte, o que estamos lidando aqui é um. Egnia disse como se as palavras estivessem sendo espremidas dele. Lorde. O clima ficou austero. Seres muito dispares do tamanho usual, com pelos de cores diferentes, outras mudanças peculiares ou com poderes únicos, eram chamados de espécimes anormais nessa aldeia. Entretanto, mesmo entre essas gamas de mutações havia aqueles que se sobressaiam acima de todos. Eram seres de evolução atípica, que reinavam no auge de sua espécie e, ocasionalmente, tinham atributos acima da média em todos os quesitos. Portanto, tais indivíduos recebiam a alcunha de Lorde. Se o que estava diante de seus olhos fosse isso, significava que seria muito mais forte que os outros de sua espécie e, mesmo um anquiloursus comum era um oponente preocupante, mas se toda a aldeia lutasse junta, provavelmente seriam capazes de rechaçá-lo. No entanto, se a fera mágica diante de seus olhos fosse realmente um Ursus Lorde, era totalmente inimaginável que houvesse sobreviventes. Não pode ser. Só tinha ouvido dizer que tinha um ser do tipo Lorde mais ao norte. Um dos arqueiros exclamou tão intensamente que perdigotos voaram de sua boca. No entanto, eles controlaram o volume de suas vozes para não provocar ursos. Que porra aconteceu na aldeia de Aju? Era uma aldeia de elfos negros. Eles souberam por boatos que existia um lorde nas proximidades da aldeia de Aju. Lordes não eram algo que apareciam com frequência. Sendo assim, poderiam considerar que se tratava do mesmo espécime de lorde que habitava nas proximidades da aldeia de Aju. Eles foram exterminados. Se o lorde mudasse seu território, ou se estivesse começando a se mover na direção dessa aldeia, alguém da aldeia de Aju deveria ter vindo avisá-los. Mas ninguém tinha vindo. Apesar disso, a criatura estava bem ali. O silêncio recaiu sobre todos. Se avançassem na direção de onde ouviram o rugido pela primeira vez, encontrariam a aldeia de Aju. Então a aldeia de Aju virou um campo de alimentação. Pode ser que Ursus tenha aprendido que há comida dentro da barreira fétida, e é por isso que está se comportando desta maneira. Ninguém queria dizer isso, mas todos chegaram à mesma conclusão. Pinceladas de desespero deram cor à tensa atmosfera que se formou. Mesmo que tivesse adquirido o gosto por elfos negros na aldeia de Aju, não deveria saber que havia comida fresca aqui. Havia muitos anquiloursi com preferências culinárias. Eles eram onívoros, mas tinham alimentos específicos que preferiam comer. Se os elfos negros satisfizessem seus gostos exigentes, eles teriam que abandonar essa aldeia, e mesmo que fizessem isso, não significava que não os perseguiria. Portanto, era preciso levá-lo para longe e depois despistá-lo. No entanto, havia um problema. Não, ainda não podemos concluir que a aldeia de Aju foi exterminada. Todos olharam para Egnia, que finalizou, como testemunhei antes, há um Ursus nessa área. Se viesse um lorde da aldeia de Aju, se tivesse invadido o território do Ursus, seria estranho não os ouvir brigando. O que estou tentando dizer é, o Ursus que originalmente fez da região seu território, provavelmente evoluiu e se tornou um lorde. Ainda havia uma chance de que fosse o lorde da aldeia de Aju. Se o lorde invasor e Ursus não fossem de sexos diferentes, provavelmente não haveria briga. Também havia a possibilidade, por menor que fosse, que estivessem cooperando mutuamente. Contudo, se a aldeia de Aju sobrevivera ou não, não era importante para suas circunstâncias atuais. O que deveriam estar pensando agora era, se o Ursus não mudar de direção, o que eles deveriam fazer? Qual seria a melhor decisão a se tomar? Se fosse esse o caso, lutar contra um lorde é suicídio. Não há outra maneira senão convocar elementais e fugir enquanto ganham algum tempo para nós. Você acha que vai adiantar alguma coisa? Ele vai nos perseguir e vai nos achar. O melhor é encher a barriga dele com tudo que temos em estoque. Concordo. Ursi têm tendência a se comportarem como ursos. Devem adorar mel. Vamos preparar uma carne no mel e jogar. Naquele momento, o rugido tão estrondoso foi ouvido que deu a impressão de fazer os céus, a terra,
as árvores e até seus corações tremerem. Não podia mais se esconder nas sombras das árvores. O anquiloursus lord avançava lentamente. A respiração dos elfos negros tornou-se rápida e curta. Suas mentes ficaram brancas. Quaisquer que fossem as sugestões que tinham momentos antes foram obliteradas. Ao sentirem a diferença entre suas respectivas forças, eles amuaram. Não era como se aquele rugido tivesse um efeito especial que induzisse medo ou outros efeitos mentais. Esta foi a simples, e fatal, reação daqueles que entenderam onde estavam na cadeia alimentar. Tamanho fora o choque que os elfos negros se viram impotentes, como seres prestes a serem pisoteados. Mas que droga! Quase todos estavam convencidos da tragédia vindoura, e tentaram controlar sua angústia. No entanto, ainda era cedo para desistir. Acordem! O grito de reprimenda os despertou. Aqui, ACR, acordar? Mas o que faremos? Sei lá, porra! Egnia respondeu à pergunta estridente da elfa negra sendo curto e grosso. Porque você acha que eu sei? Você só está nervoso. Você não colabora. Escuta aqui. De onde tirou que eu teria algum plano milagroso? Eu não tenho, mas não podemos ficar parados. Ficar parado aqui não vai resolver nada. Vamos nos espalhar, depois vemos o que. Seu objetivo também era aterrorizá-los. Pois o ritmo do Ursus Lord era surpreendentemente lento. Sua cabeça estava abaixada tentando farejar os elfos negros entre as flores plantadas ao redor da aldeia. Por alguma razão, a palavra rastejar se combinava com sua atitude que dava essa impressão. Estava ferido? Se não, estava enfermo ou mesmo sendo afetado por algum tipo de veneno. Cada vislumbre dessas possibilidades dava-lhes esperança, mas sem dúvida era apenas uma espécie de escapismo em vista de uma situação extrema. Vale a pena atacar? Não há necessidade de provocar ainda mais sua ira. Não tenho dúvida que está vindo em nossa direção. Devemos fazer o primeiro movimento, as flechas serão capazes de atingi-lo. Além disso, tenho certeza que todos se preparam para o pior. Se eu for capaz de chamar sua atenção, talvez eu consiga separá-lo da aldeia. Calma. Há também uma maneira alternativa de fazer isso. Óleo. Quando Egnia murmurou, por um momento olhares perplexos apareceram nos arqueiros ao seu redor, mas instantaneamente entenderam o que quis dizer. É isso? Vamos banhá-lo com óleo e depois ateamos fogo usando um firo elemental. Grande daquele jeito, vai ser difícil evitar o óleo. E invocamos um Water Elementals para garantir que as chamas não se espalhem. Não havia muito óleo na aldeia. Não é como se fosse difícil de encontrar, mas sim que não lhes era de muita utilidade, era um dos bens que não armazenavam propositalmente. Gritando estou indo, um dos elfos negros saiu correndo, indo para o centro da aldeia. Ele provavelmente pretendia informar um dos druidas que geralmente estava no armazém. Seria um problema se gastassem todo o seu poder mágico em comida, sem saber sobre o estado atual das coisas. No mesmo instante, o rugido do Ursus Lord tremeu o ar. Mesmo que tenha surtido o mesmo efeito de antes, agora eles tinham se decidido e não seriam mais abalados. Mas o que está acontecendo? Um dos elfos negros indagou curiosamente. Não era apenas Egnia, todos os Rangers faziam a mesma pergunta. Por causa da natureza dos Ankylosi, deveriam ter feito uma investida imediatamente, mas não havia sinal disso. Parecia que estava desmotivado não, quando se tratava de um Lorde, provavelmente tinha objetivos mais obtusos. Enquanto examinavam a situação, desta vez o Ursus Lord se levantou e rugiu. Fazer-se parecer maior e intimidar seu oponente era uma típica ação de um animal. Entretanto, o que não entendiam era, por que não estava atacando. Não era um mero animal selvagem, mas sim uma fera mágica. O Ursus Lord era um ser bastante inteligente. Mesmo que tenha confirmado que fracotes estavam bem à sua frente, porque ele seguia o ditado de ladra, mas não morde. Seus rugidos de agora a pouco tinham algum tipo de significado. E, será que ele não está treinando seus filhotes?
Isso explicaria razoavelmente o comportamento anormal. Egnia também concordou em pensamentos com quem quer que tenha dito. Um pai levaria a criança junto quando saísse para caçar. A criança aprenderia observando a caça do pai e aprenderia como capturar cada tipo de presa. Era uma regra da natureza. Se saísse do ninho sem adquirir nenhuma habilidade de caça, morreria dias depois de fome. O comportamento atípico do Ursus Lord poderia ser ele tentando ensinar seu filhote, que estava observando de algum lugar, sobre a comida conhecida como elfo negro. Se for isso, podemos fazer algo considerando o futuro. Não seria melhor pôr na cabeça dos filhotes que nós somos uma presa que não vale a pena? Será um problemão se formos lembrados como mera comida. Mas o Ursus não vai ficar fora de controle se fizermos algo com sua cria. O filhote pode não ser tão inocente, pode ser que a carne com mel não faça nada. Se for um treino de caça, provavelmente só comerá isca viva. Mas compensa tentar, não? De repente, o Ursus Lord torceu o focinho e começou a correr na direção dos elfos negros. Aquela aparência abatida que tinha até um momento atrás já havia desaparecido. Curiosamente, eles não podiam sentir uma intenção assassina iminente. Havia algo diferente. Por apenas um instante, Egnia olhou para trás do Ursus Lord. Ele teve a sensação de que tinha o comportamento característico de um animal domado. Estou imaginando coisas. Até porque não deve haver nenhum ser capaz de domar um Ursus Lord. Não faz sentido, eu não entendo o que está acontecendo. Não era apenas Egnia, muitos de seus amigos também estavam confusos. Eles não podiam ler quais ações o Anquilo Ursus Lord tomaria. Seria um erro tentar entender a feira mágica que era o rei da floresta. Este foi o primeiro inimigo que sua experiência e intuição de Rangers se provaram inúteis. No entanto, mesmo sem saber como agir, eles atravessaram uma das pontes e recuaram. Era um fato inegável que o Ursus Lord avançava na direção deles. Se não tivessem agido, se tornariam a presa do Ursus Lord. O Ursus Lord, que agora havia chegado à base da árvore élfica, onde ninguém permanecia, apoiou-se nas patas traseiras. Era gigantesco. Alcançava facilmente as pontes suspensas. E então moveu um de seus braços maciços. O ataque sacudiu ferozmente a árvore élfica, e seu tronco foi arrancado como se tivesse explodido. As pontes que ligavam as árvores se curvaram, e os elfos negros se agarraram desesperadamente aos lados para não perderem o equilíbrio. A circunferência externa da árvore élfica era especialmente forte. Afinal, havia tido seu crescimento acelerado usando magia, garantindo-lhes grandes quantidades de nutrição para crescerem fortes e graúdas. A imensa árvore, que tinha a robustez de repelir qualquer ataque de monstro, foi reduzida a cacos em um instante. Esta era a prova basal de que a força física do Ursus Lord excedia em muito a de qualquer outro monstro invasor que já presenciaram. Que monstro maldito! Podemos dizer que é tão forte quanto imaginávamos, mas diante dessa coisa, é realmente terrível. Não é hora de ficar impressionado. O que vamos fazer? Como podemos limitar os números de vítimas? Precisou de apenas um ataque para perderem a vontade de lutar e passarem a lamentar. Ninguém podia julgá-los, afinal, ao testemunhar em primeira mão o ataque que eles mesmos nem sequer seriam capazes de replicar, onde até mesmo um raspão resultava em morte, era de fato aterrorizante. O Ursus Lord continuava a atacar a mesma árvore élfica, como se quisesse descontar sua ira. Era um comportamento muito anormal, mas não parecia que estava confuso por ser vítima de algum ataque mental. Parecia que guardava algum tipo de rancor especial contra as árvores élficas. Às vezes ele parava e dava uma espiada em Egnia e nos outros elfos negros, antes de começar a atacar a árvore novamente. Não parece que está ensinando um filhote, não é? Não havia nenhum sinal da existência de um filhote em qualquer lugar ao redor do Ursus Lord. Egnia olhou para a aljava presa em sua cintura, assim como para as flechas dentro dela. Algum elfo negro atacou, só para provocar ele. É por isso que guarda rancor contra as árvores élficas.
Os elfos negros eram os únicos que achavam que as árvores élficas não tinham cheiro, mas não era necessariamente verdade que criaturas com um excelente olfato, como anquiloursos, não notassem. Se fosse apenas isso, então só precisavam abandonar essa aldeia e estariam seguros por enquanto. Não, nada é tão fácil assim. Ele vai ficar com fome depois de descontar essa fúria toda, e pode vir atrás de nós ao farejar nossos cheiros. Realmente, é melhor dar a carne coberta de mel, e rezar para que seja suficiente para satisfazê-lo. Mas, o que me preocupa são essas olhadas que ele dá, parece que está pensando em algo. O olhar do Ursus Lord tinha nuances de tremulação. Será que seu objetivo é nos manter presos aqui? Pode ter um espécime diferente indo para a aldeia de outra direção. Mas ele realmente faria isso? Ainda mais um Ursus Lord. Talvez queira nos expulsar daqui, não? Talvez haja outro Ursus esperando para nos emboscar para onde fugirmos, ou algo assim. Eu nunca ouvi falar de urso caçando juntos, não consigo pensar em nada mais. Então não temos outra escolha a não ser cada um fugir para um lado. Se cada um fugir levando provisões, pode ser que ele se acalme enquanto estiver comendo. O que acham? É só isso que nos resta. Não me olhe assim. Não é como se estivéssemos abandonando para sempre. Podemos voltar assim que o urso se for. Mesmo consolados, não conseguiam imaginar as coisas indo tão bem. Isso foi por causa dos sons de moagem que o Ursus Lord fazia enquanto cortava a árvore élfica. Pois talvez quisesse fazer dessa área seu território. Se seu motivo fosse esse, então não havia outra maneira senão Egnia e os outros deixarem tudo para trás e abandonarem a aldeia. Através dos efeitos da magia, o crescimento de uma árvore élfica era incrivelmente veloz. Mas mesmo que crescesse rápido, não era da noite para o dia. Para os elfos negros que viviam em simbiose com as árvores élficas, abandonar uma era o mesmo que perder tudo. Quantos sacrifícios teriam que fazer se não tivessem permissão para habitar as aldeias vizinhas até que pudessem mais uma vez crescer uma grande árvore élfica? Vamos fugir da aldeia enquanto damos a carne com mel para ursos. Todos concordaram com as palavras do mestre da caça, que continuou: por enquanto, Sumomo e Prunni vão preparar a carne com mel. Os outros ficarão aqui e chamarão a atenção do Ursus Lord para que ele não entre na aldeia. Os dois jovens arqueiros correram para o centro da aldeia. O Ursus Lord, que já havia reduzido uma árvore élfica a pedaços e já passara para a próxima, de repente parou de balançar as garras. Antes que Egnia e os outros poderiam pensar, o que deu nele, o Ursus Lord começou a se mover, visando o centro da aldeia. Pare! Egnia imediatamente sacou 2 flechas de sua aljava e as preparou. No canto de sua visão, ele viu que seus amigos estavam segurando seus arcos, prontos para atirar. Ele simultaneamente ativou uma habilidade e disparou as 2 flechas. Ambas as flechas atingiram o enorme corpo do Ursus Lord e foram repelidas. No instante seguinte, várias flechas foram disparadas. Todas as flechas foram repelidas, mesmo atingindo o rosto ou as patas do Ursus Lord. Já as que não acertaram, acabaram perfurando o chão ou as árvores próximas a ele. Não que tivessem uma mira ruim. Mesmo que a criatura se movesse, seu corpo era tão grande que fez dele um alvo fácil. O objetivo daquelas flechas não era causar dano, mas sim chamar a atenção do inimigo e ganhar algum tempo. No entanto, o Ursus Lord não parou nem por um instante. Tudo o que fez foi dar uma olhada na direção deles. Que droga! Nosso oponente está no topo da cadeia alimentar, certo? Então por que caralhos ele ignora seres de baixo escalão como nós? Ele não nos vê como fracos? Parece que ele tem algo em mente. Será que já atacou uma aldeia de elfos negros em algum outro lugar antes? Ele sabe que os mais indefesos estão no centro da aldeia. Então está tentando deduzir sua localização, nos intimidando. Talvez tenha aprendido a caçar desse jeito quando era fraco, então ao invés de nos ignorar, o Ursus Lord está avisando alvos mais fracos?
Era precisamente porque esse tipo de caçada tinha dado certo no passado que faria a mesma coisa novamente. Fazia todo o sentido. Mesmo que tenha se tornado um lorde poderoso, ele ainda fazia bom uso de suas experiências passadas. Ao considerar essa possibilidade, então atacar as árvores élficas sem parar foi provavelmente para reunir os mais fortes, ou algo nesse sentido. Ao ver suas ações por essa ótica, as contradições e seus comportamentos estranhos de repente faziam total sentido. E mesmo isso pode ser baseado em uma experiência bem-sucedida em uma caçada anterior. Seja como for, no momento em que consideraram essa possibilidade, havia apenas uma coisa que Ignia e os outros poderiam fazer a respeito. Não permitir que Ursus Lord fosse para o centro da aldeia, onde as crianças e os outros deveriam estar. Atrás dele. O mestre da caça nem precisou dizer nada. Todos pularam da ponte e correram pelo chão. Se corressem pelas pontes suspensas das árvores élficas, teriam que fazer pequenos, mas inevitáveis desvios. Era extremamente perigoso correr em um lugar onde as patas do Ursus Lord podiam facilmente alcançá-los, mas eles não tiveram escolha a não ser fazê-lo. Além disso, mesmo que o Ursus Lord se virasse e começasse a atacá-los, eles ainda conseguiriam ganhar algum tempo. Parecia difícil para o grande Ursus Lord correr pelos amontoados de árvores élficas, e mesmo que houvesse um precipício separando suas destrezas de corrida, isso não lhes afetaria se corressem pela aldeia. Pelo contrário, Ignia, que se orgulhava de ter as habilidades físicas mais destacadas entre os elfos negros, conseguiu diminuir a distância rapidamente. Ele podia ouvir gritos vindos da direção que estavam indo. Não era de alguém sendo atacado, mas sim porque as pessoas no centro da aldeia viram a figura do Ursus Lord. Porra! Havia uma praça no centro da aldeia, mas não ficava no chão. Era um lugar que parecia uma bandeja de madeira suspensa no ar e era mantida no lugar pelas pontes que se estendiam das árvores. Quando Ursus Lord chegou ao local, ele se levantou e, após erguer seus 2 braços imensos, rugiu novamente. Era mais alto do que antes e teve potência mais do que suficiente para fazer todos lá dentro ficarem sem ação. A praça estava suspensa do chão por enquanto, mas o enorme corpo do Ursus Lord poderia facilmente alcançá-la. Tamanho fora o rugido que aterrorizara todos que viam as dimensões daquela estrutura maciça. Essa combinação dera a ele um poder de luta que deixou muitos dos que viram, pessoas de baixo nível, arqueiros novatos e crianças, petrificados. Ignia jogou de lado seu arco composto e esvaziou ambas as mãos. Esses arcos eram os tesouros dos elfos negros. Os materiais usados para confeccioná-los não eram desta floresta, mas sim da terra onde viverão. Haviam poucas peças sobressalentes para consertá-los e nunca mais poderiam ser feitos. Ele provavelmente seria repreendido pelos anciãos por tratar algo tão importante com tanta rispidez. Contudo, ele não teve tempo de guardá-lo com o devido esmero. Ignia gritou para elevar seu próprio moral e pulou no Ursus Lord para tentar desviar sua atenção da multidão. Quando se agarrou àquele corpo imenso, usou a pele dura e áspera como apoio para escalar como se estivesse correndo pelas costas. Gol! O Ursus Lord se enfureceu, torcendo seu corpo para tentar se desvencilhar de Ignia. Em um instante, seu corpo se desprendeu, e parecia que seria arremessado pela força centrífuga, mas de alguma forma ele conseguiu resistir. Assim, ele foi capaz de alcançar a parte de trás de sua cabeça. A raiva do Ursus Lord ficou ainda mais colérica. Era óbvio o porquê. Mesmo um elfo negro agiria da mesma maneira se uma abelha estivesse zumbindo em seu pescoço. Ignia se aproximou do pescoço do Lorde, como se estivesse preso a ele, e segurou com todas as forças para não cair. Era estranho que não estivesse rolando no chão ou arranhando com aquelas garras monstruosas. Hoje a sorte estava do lado de Ignia, e deveria ser grato por isso. O que estão esperando? Saiam daqui. Ele não pretendia fazer qualquer barulho, mas não podia evitar. Na verdade, os movimentos do Ursus Lord pareciam se tornar mais intensos em resposta à sua voz. Flechas vieram voando como se quisessem impedi-lo.
Alguém forte com boa mira poderia ajudar em algo, e Egnia dificilmente seria atingido. No entanto, nenhum dos disparos de Egnia perfurou sua couraça. Não havia sinal de que as flechas estavam ferindo Ursus Lord. Se não pudessem sequer arranhá-lo, de nada adiantariam flechas cobertas de veneno. Egnia segurou o mais firme que pôde. Não havia como ele se separar do Ursus Lord, agora. O que parecia ser uma quantidade anormalmente longa de tempo se passou, e o movimento do Ursus Lord se tornou um pouquinho mais lento. Nutrir tanta raiva provavelmente o havia desgastado. Ainda assim, seu oponente era um Lorde. Sua resiliência nem deveria ser algo mensurável pelo bom senso. Não havia dúvida de que não tardaria para se recuperar e logo entraria em fúria novamente. As mãos de Egnia estavam dormentes. Dificilmente suportaria o próximo sacolejo. Esta era sua última chance. Ele estendeu uma mão à cintura e sacou a adaga de lá. E então, em uma respiração, ele se levantou até que estivesse a uma distância onde pudesse alcançar as partes do Ursus Lord que pareciam vulneráveis, seus olhos e nariz. Tinha partes, como o pescoço, que não tinham armadura. Porém, havia uma densa camada de carne e pele nesses lugares. Ele não tinha confiança de que poderia causar qualquer dano com a adaga que empunhava. Naquele momento, o corpo de Egnia flutuou suavemente. No instante em que ele soltou uma mão, Ursus Lord sacudiu violentamente seu corpo. Mesmo que por um milagre ele tivesse conseguido fazer uso de toda a extensão de sua força, não havia como ser capaz de suportar em sua postura atual sem uma mão segurando. Sua visão girou em círculos, ele podia ouvir gritos vindos de algum lugar. Mer, de uma vez que percebeu o que estava acontecendo, imediatamente jogou fora sua adaga e levou a mão à cintura. O que ele tirou foi uma pequena algibeira de couro. Ele caiu no chão com força. O impacto havia expelido todo o ar de seus pulmões e, por um instante, ficou totalmente sem ar. No entanto, mesmo em agonia, sua determinação suplantava a dor. Egnia, que estava caído, olhou nos olhos do Ursus Lord que se erguia na frente dele. Ele não conseguia se mover. Seu corpo estava petrificado pela pressão emanada pela criatura. Ele sabia que tudo estaria acabado se fizesse um movimento errado. O bufar do Ursus Lord chegou até ele. O fato de ter um cheiro tão agradável era surpreendente ou melhor, era até espantoso. Egnia teve a impressão de ver escárnio vindo da bocarra da criatura. Não havia mais nenhum pensamento ou hesitação restante. Ele já havia se preparado para o pior. Pode vir. Como a minha carne junto disto. Ser comido pelo Ursus Lord era a pior coisa que poderia acontecer. Pois a criatura tomaria gosto pelo sabor de elfos negros. No entanto, e se não gostasse do sabor? Ele afrouxou o cordel ao redor da boca da algibeira de couro que segurava com força. Era o veneno que lhe fora dado de antemão. Quando considerou o tamanho do Ursus Lord, achou que a dose contida lá era ínfima. Todavia, mesmo que não fosse mortal, seria capaz de fazer a criatura tomar asco dos elfos negros. Quando abrisse aquela boca grande e o mordesse, ele estenderia os braços jogando o veneno contido em ambas as mãos. Seria frustrante se o atacasse com suas garras. Se ele fosse mordido, não terminaria apenas com seus braços. Mas Egnia havia se preparado para isso. Não, ele havia decidido há muito tempo. Ele viveu e logo morreria em prol dessa aldeia. A razão pela qual era mais forte que os outros era porque se dedicara para este dia. Venha logo. Prove o gostinho dos elfos negros daqui, quero ver se não vai querer vomitar. Ursus Lord desviou o olhar dele. O que ele pensa que está fazendo? Ursus Lord deu um rugido, balançou sua cauda e braços. Então repetiu os ataques nas árvores élficas como se estivesse descontando sua raiva em algo. Era quase como se ignorasse Egnia, mas não fazia o menor sentido. Porque ele sentiu que ambos se entreolharam. Egnia. Depressa. Confuso e incapaz de entender a situação, Egnia de repente notou a voz de um de seus colegas arqueiros. Ele estava em paz com seu destino,
Mas não era como se quisesse ser comido por escolha própria. Eles seriam capazes de escapar. Ursus Lord parecia não ter nenhum interesse neles, mas ele sabia que os notava. Ele se perguntou, quais eram os planos da criatura? Está fugindo é a resposta certa. Ele não sabia. Seu oponente não deixava nenhum sinal que pudesse interpretar. Assim que Ignia chegou no auge de sua confusão, uma flecha passou como um raio de luz e atingiu a árvore élfica bem na frente da fera mágica. Coom! O som estridente foi suficiente para dar arrepios. Claramente ressoou e se espalhou como uma onda. Todos os elfos negros, até Ursus Lord, pararam de se mover, tudo ao redor ficou completamente silencioso, como se alguém tivesse jogado um balde de água fria. Logo em seguida, uma voz adorável rompeu o silêncio. Você já aprontou até demais. Era como se o mundo se tornasse um lugar mais reluzente. A figura que apareceu de repente por trás de Ignia era apenas uma criança elfa negra. Estranhamente, não era residente da aldeia. Parecia ser um menino extremamente bonito, ou uma menina. Não, se olhasse bem de perto, notaria uma garota incrivelmente bela. E ao se dar conta tão bela, Ignia deixou escapar. Como uma garota poderia ser tão bela? Era mais bela que o orvalho da manhã quando aglutinava e gotejava nas folhas atingidas pela luz da aurora, ela cintilava como joias. Era como se ela emitisse uma luz própria. Por isso tivera a impressão do mundo estar mais brilhante. Além disso, era como se o vislumbre da vida ficasse evidente nos aromas emanados de seus movimentos graciosos. O nariz de Ignia aspirava fora de seu controle. Ele queria levar um pouquinho desse aroma para seus pulmões, para que pudesse se espalhar por todo o seu sangue. O que é essa fragrância? Era como se cada uma de suas células estivessem dançando de alegria. As mãos daquela garota de beleza inigualável, ela estava usando luvas, então não ser capaz de ver seus dedos era frustrante. Estavam segurando um arco surpreendentemente requintado. Aquela incrível peça de artesanato não era apenas um enfeite, emanava um poder maior do que qualquer outro arco que Ignia já tinha visto, era o que sua intuição de arqueiro gritava. Mas quem se importava com tudo isso? O desequilíbrio da menina com um laço desproporcionalmente grande em relação ao corpo fora mais um fator para aumentar sua beleza. Tudo nela era encantador. Ela reluzia. Ei, monstrengo! Sai daí, vai! Eu não vou deixar você aprontar mais das suas por aqui. Fofa. Muito fofa. Super fofa. Sua beleza era tamanha que acabara se esquecendo que ouvira sua voz momentos atrás. No entanto, dessa vez seu cérebro estava respondendo adequadamente à voz. Repetia várias vezes em sua cabeça como um refrão. E toda vez que acontecia, ficava à beira de arrepios. Como em um estalar de dedos, a garota de beleza exuberante apontou um dedo para o Ursus Lord. Por quê? Ele se perguntou, seria tão belo se apontasse o dedo para ele. Foi frustrante. Lamentável. Ele estava triste que aqueles lindos olhos não o percebiam. Curururu. Ursus Lord rosnou. Não era um rosnado destinado a intimidar, mas sim um rosnado de medo. Ursus Lord estava cauteloso com a bela garota. Naturalmente. Quem quer que seja ficaria acuado ao ser encarado por algo tão belo. Qualquer um pensaria se tratar de uma deusa. Claro, pode haver quem acredite que feras mágicas podem não ter esse tipo de senso estético. Entretanto, era um modo muito arcaico de pensar. Ignia negou veementemente. Ele tinha motivos para tal. Feras mágicas que possuíam grande poder eram lindas. Se assim for, paradoxalmente, não seria estranho se essa garota de beleza inigualável possuísse poder incomparável. Isso mesmo. Não haveria nada de estranho nisso. No instante em que Ursus Lord deu um sinal de que ia tentar se mover, Ignia arregalou os olhos de surpresa. A bela garota já tinha uma flecha em seu arco. Depois que a garota se revelou, Ignia não tirou os olhos dela nem por um instante. Mesmo um piscar de olhos teria sido um sacrilégio, e ele tentara não fazer nenhuma vez.
No entanto, uma flecha estava em seu arco. Não era estranho. Ela era uma garota de beleza sem igual que só poderia ter sido gerada pelo próprio mundo. Sendo esse o caso, não havia dúvida de que ela era capaz de qualquer coisa. Egnia tinha essa convicção. Um clarão de luz passou por ele e GWOO. O Ursus Lord gritou. Ele não estava nem aí para onde a flecha havia atingido. Mais importante do que isso era não tirar os olhos da garota nem por um instante. Muitas palavras eram ditas, mas aos seus ouvidos eram apenas ruídos. Era irritante. Calem-se. Assim não vou conseguir ouvir a voz dessa beldade. Do ponto de vista de Egnia, que estava tentando distinguir a voz da garota, todo o resto era descartável. Os passos do Ursus Lord estavam desaparecendo na distância. Eu falei para calarem a boca. Como vão se redimir se eu não conseguir entender o que ela está dizendo por causa de vocês? Você tá bem? A garota de beleza inigualável o abordou. Ela falou com ele, apenas ele e mais ninguém. Ele tinha sido o escolhido. Egnia ficara tão ansioso que não conseguia dizer nada. Incapaz de raciocinar, ele não sabia quais palavras usar. Até mesmo respirar estava difícil. Mesmo assim, tomar esse tipo de atitude era um sinal de desrespeito. Apesar disso, reunindo toda a energia de seu corpo, Egnia espremeu a resposta mais adequada. Keo, VSCH, Obi. É isso? A bela garota olhou para ele com dúvida. Mesmo essa expressão foi inimaginavelmente adorável. Ou melhor, ele tinha certeza de que qualquer coisa que ela fizesse seria fofa. Sinto muito. Parece que o Egnia está confuso. Deve ter sentido muito medo do Ursus Lord. Isso foi tudo que a garota de beleza inigualável respondeu em tons monótonos às palavras do mestre da caça. Logo, Egnia, que finalmente havia recuperado um pouco da sanidade, corou ao se dar conta da própria gafe. Sim. Obado. Ponto de interrogação. Ah, obrigado por atirar aquela flecha, é o que tá dizendo, né? Os arqueiros ao redor provavelmente também pensaram na primeira coisa que deveriam dizer para a bela garota. Quando desceram das árvores, lutando para serem os primeiros a falar, abaixaram a cabeça para ela e expressaram sua gratidão. Ah, não foi nada demais. Não é isso? Era um mal-entendido. Ele não estava agradecendo por salvá-lo. Ele precisava agradecê-la por aparecer diante dele bem aqui. Sim. Tem certeza que tá bem? Será que não bateu a cabeça àquela hora que caiu? Melhor chamar um clérigo para você. Ou seria um druida? Aquela feira mágica pode ter algum tipo de habilidade especial. Tem razão. Parece que o Egnia sofreu algum traumatismo, melhor levar ele de uma vez. Não tardou para ele ser colocado em uma maca feita de 2 varas de madeira e corda. Ele não se queixava de nenhuma dor, mas era inteiramente plausível que estivesse entorpecido após ver tamanha beleza diante de seus olhos. As pessoas eram capazes de ignorar sua própria dor em situações extremas. Sendo esse o caso, seria razoável que não sentisse nenhuma dor se uma garota de beleza inigualável lhe abordasse. Para dizer a verdade, ele queria acompanhá-la, estar ao seu lado e respirar o mesmo ar que ela. No entanto, seria de bom grado retribuir a preocupação que demonstrara por ele. Era tão bonita e fofa, que ficou claro para qualquer um o tamanho de sua gentileza. Então deveria evitar magoá-la a qualquer custo. Por sua razão ter conseguido persuadir sua ânsia por mais dessa beleza, Egnia concordou em ser levado. Enquanto via a garota diminuindo em seu campo de visão, notou que ela estava conversando com o mestre da caça, e então pensou: "O que é esse pulsar violento no meu coração? Será que é amor?" Blueberry Egnia. Aos 254 anos, encontrou seu primeiro amor.